Revolução dos Bichos, Alex. Revolução dos Bichos. E tanta coisa para falar, né? Orwell, esse escritor incrível, né? E a gente queria até, para ir começando, né? O pessoal já está entrando, né? Vamos dar só mais uns 2 minutinhos aí, talvez tenha gente chegando. Então, vamos primeiro vamos dar um salve aí para quem já chegou, né? E deixa eu ver aqui quem já está por aí. Bom, sejam muito bem-vindos, né? Bem-vindos. Espero que tenham gostado muito dessa obra, né? Essa obra se tornou um clássico da literatura, né? A gente tem aí uma obra recente do século XX, mas já é um grande clássico da literatura, né? E eu, Alex, hoje a gente já conversou um pouquinho, né? Só para organizar aqui a parte técnica, para não ter nenhum problema aqui. E a gente já começava, né, Alex, falar um pouquinho sobre tradução, né? Essas nuances que às vezes uma tradução dá em relação a outra, né? E a gente até queria começar falando, acho que um pouquinho disso também, né? Acho que é importante. Se você quiser começar a falar disso um pouquinho, Alex. Deixa eu ver aqui, só para mostrar, eu li no Kindle, né? Essa aqui é a versão que eu li. Show. Você tem a sua face para mostrar ou não? A minha também está aqui, é a versão, eu também estou com a versão do Kindle aqui, ó. É a versão da Companhia das Letras. Ah, sei. Não, olha, eu acho que é legal você falar um pouco de tradução no geral um pouco, já que sua formação aí, né? Tá, ótimo. Semiótica, acho que é legal. O que a gente começava a falar hoje, né? Então, é isso. É até legal que a gente tenha lido por versões diferentes. É uma obra que, por exemplo, eu já reli essa obra e li, inclusive, em outras versões. Né? E o que a gente gostaria de começar, então, a sinalizar? Isso vai servir tanto para essa obra, mas com qualquer outra obra, seja do Clube do Livro, seja outra obra que vocês estejam lendo. Né? Uma tradução, ela sempre é uma obra nova, né? Sempre. Isso sempre vai acontecer, porque você, no fundo, né, a gente está tirando a obra de uma determinada linguagem, né? Se a gente fosse falar, eu tive a oportunidade de estudar um pouco de comunicação e semiótica, né? Fiz um mestrado disso, mas a gente não quer complicar nada, mas a gente está tirando a obra de uma determinada linguagem e traduzindo e levando ela para uma outra linguagem, né? A gente está falando aqui simplesmente de uma tradução de um livro que é escrito na língua inglesa, né? O Orwell nasceu na Índia, para quem não sabe, aproveitando, mas ele era inglês, né? Inglês, depois foi viver na Inglaterra, os pais eram ingleses, ele morou muito tempo na Inglaterra, e enfim, quando ele concebe a obra, inclusive, ele vive na Inglaterra, então... a Índia era uma colônia da inglesa, né? Então... Colônia da Inglaterra, justamente, exatamente, foi por isso, inclusive, que ele nasceu lá, né? Os pais estavam a serviço da coroa inglesa, muito bem lembrado. Então a gente está tirando a obra de uma determinada linguagem e trazendo para outra. A gente poderia estar aqui discutindo um filme, e a gente poderia estar dizendo, olha, saiu do texto escrito e foi para a imagem em movimento, que é o cinema. Então, toda tradução tem uma característica de ser uma obra nova. E a gente vai ver, então, algumas nuances, né? Então, de repente, hoje a gente mencionava, né? Como, às vezes, os nomes dos personagens, às vezes, podem ser um tanto diferentes. Mas todos eles, de alguma forma, né, fazem referência aquele animal, ao personagem que foi concebido lá pelo Orwell, né, em 1945, quando ele publicou a obra, né? Oi. Essa é uma coisa, já começa pelo título, né? Em inglês é Animal Farm, né? A tradução mais conhecida em português é A Revolução dos Bichos, né? Não é uma tradução literal, mas recentemente tem saído edições com o nome A Fazenda dos Animais. Dos animais, Fazenda dos Animais. Sendo mais literal, né? Versões mais recentes, que é uma tradução literal mesmo do título. Exatamente. Então, isso já é sempre uma coisa muito interessante. E assim, a gente tem que ser um pouco mais sereno quanto a isso, né? Quando a gente fala de filme, as pessoas ficam muito assim, por exemplo, não foi fiel à obra, né? Mas é porque é uma tradução mesmo, né? Então, assim, essa categoria, fidelidade como categoria aí, às vezes é difícil mesmo, porque às vezes aquilo que o autor queria dizer, se a gente simplesmente fizesse uma tradução literal, às vezes ia ter menos impacto para aquela mídia que foi traduzida, ou para aquela língua que foi traduzida. Então,
por isso que quando a gente começa o Clube do Livro, a gente já expôs lá atrás, né? Não importa como é que você vai conseguir esse livro, né? A gente não é o mais essencial aqui, né? Saber assim, todo mundo tem que estar lendo a mesma obra, né? A não ser que a gente tivesse alguma finalidade específica, que seria importante estar todo mundo lendo, mas para a gente conversar sobre a obra, para a gente aprofundar na temática, sobre o autor, sobre o livro, isso é muito tranquilo. Então, às vezes, de repente, o cavalo aí para você é o Sansão, ou o cavalo lá para o Alex é o... Eu até separei os principais personagens aqui, para a gente bater aqui, ver como que fica, e de repente o pessoal que está ao vivo aí pode até dizer, né, se, na minha versão era isso, na minha versão era aquilo. Né? Eu acho que os três principais, né, os três primeiros que aparecem lá, os grandes, acho que não tem diferença, né? O Major. Major, velho Major, né? O Bola de Neve. Bola de Neve. Napoleão, né? Beleza. Mas aí vem já o Dedo Duro, que na aí versão era... o porco é o Garganta. O Garganta, né? Que é aquele porta-voz lá, né? O cara o porta-voz o que dá mais raiva. Tem a manha de engrupir todo mundo. O propagandista. Aí o Cascudo é o cavalo lá. Que é o Sansão. Que é o Sansão, né? Sansão. Eu acho que no original é o Boxer. Boxer. Tem a Margarida, que é a égua matrona lá, que teve a mais vistosa e tal. Não, a senhora, a Quitéria. Né? A senhora. É a Quitéria. Olha que legal. Quitéria fica muito bacana, viu? Fica bom, né? Aí tem o Benjamin, que é o Benjamin é Benjamin. É Benjamin, tá. Benjamin. A Muriel, que é a cabra. Aqui. A cabra é a Maricota. Maricota. Pô, muito mais legal. É Tititi, né? Muito louco. E a Molly é a égua branca lá, toda enfeitadinha, viciada em açúcar. Né? Essa é a Mimosa. Mimosa. E o Moisés, que é o corvo. Moisés é o corvo, Moisés. Esse manteve. Que faz o papel da religião ali, né? Exatamente, que fica ainda na casa. Que é um papel bacana também. Papel interessante. Bom, acho que é isso aí, para começar, esperar o pessoal, acho que já... Então, isso bateu, ótimo. Então, assim, isso é interessante, você vai ver isso em diversas obras. É legal você... Claro, se é uma obra que você tem algum motivo mais profundo que você precisa estudar, você às vezes pode comparar versões e encontrar essas nuances, é muito interessante, né? E aí, assim, eu queria, Alex, se me permite, falar um pouquinho, assim, eu estava pensando, alguns detalhes também do Orwell. A gente já até, inclusive, publicou um vídeo que é exclusivo, se você não viu, você tem essa animação que você pode acompanhar, aqui já tá no Instagram, já está na plataforma da Hotmart, você pode assistir, a gente traz alguns dados biográficos, também em algumas postagens a gente fala um pouco disso. E aí tem um dado que é interessante, que a gente falou dele, então, que ele nasceu na Índia, né? E tem uma coisa interessante, a gente até acabou não falando isso nesses dias, mas uma coisa interessante que ele fala que ele estava numa aldeia na Inglaterra, ele já tinha a ideia de escrever o livro, mas ele estava sempre envolvido em alguma outra coisa e ele não tinha escrito ainda. E ele viu um menino, um garoto de uns 10 anos, puxando uma carroça. E sempre que ele queria que o cavalo fosse para um lado ou para o outro, ele batia no cavalo. Né? E aí, quando ele vislumbrou aquela imagem, né? Aí ele pensou, puxa, se esses animais soubessem a força que eles têm, eles punham a gente para correr, né? Então ele está num ambiente campestre, ele está numa aldeia, ele está ali naquele meio rural, ele está vendo, quer dizer, um garoto de 10 anos que domina um cavalo, né? Cavalo. Muito mais forte do que ele, né? E o garotinho ali batendo no cavalo, né? Guiando o cavalo. Ele falou, olha, se o cavalo tivesse essa consciência, ele espantava o garoto, né? E aí ele fala que a partir disso, é interessante, porque aí ele falou assim, aí ele foi aplicar essa ideia, a teoria do Marx, que é uma teoria que já estava em voga ali, né? Ele foi entender essa luta de classes, né? E aí ele até fala assim, olha, eu percebi o seguinte, que essa luta de classe entre os humanos, ela terminava contra outra coisa, no caso, os animais. Então, quando era para a gente dominar os animais, a gente não tem classe nenhuma, a gente se junta e aí a gente tem que expulsar, né? E é uma ideia que, assim, percorre a história, né? Sempre que tem um inimigo externo, né? Todo mundo,
a gente pode ter diferenças, seja quais forem, mas aí a nação se junta contra, né? Aí ele conta isso, e aí ele falou que, e aí ele brinca, falou assim, aí foi muito simples depois, a partir disso eu pensar na obra como um todo, né? Então os animais que vão olhar para aquele, vão despertar para essa, que estão sendo dominados e abusados ali pelo aquele grupo de seres humanos, e a partir disso todo o desencadear da obra, né? A obra já começa com isso, né? Com discurso e tudo mais, né? Então achei um ponto que é bem interessante, porque ele de fato olhou a partir de uma criança que ele viu fazendo isso, ele teve esse insight para poder escrever a obra, né? E conseguiu fazer essa associação, né? Conseguiu fazer essa associação fantástica, né? E um outro aspecto que é muito vivo assim na história dele, né? É que a gente já conversou disso, né? Que para ele é muito importante. Ele estava sempre muito preocupado com as pessoas como um todo, né? Então, assim, ele foi policial na Birmânia um pouco antes dos 20 anos, ele já estava lá trabalhando como policial para o Império, mas ele já desgostava do Império, né? Ele via ali essas práticas imperialistas lá na Índia e ele já achava aquilo não é tão legal. E ele fala que nem era um momento tão ruim entre colônia e coroa, mas usa assim aquilo já desagradava ele. Ele até abandona a profissão, depois em 1926 ele está na Inglaterra. A partir disso aí ele vai andar com muita, ele fala assim, eu andei com a classe, com a pobreza. Ele mesmo fala assim, eu vou andar com os pobres, com as pessoas mais pobres. Ele passou fome algumas vezes. E aí foi convivendo, inclusive com classe, ele encontrou pessoas que são criminosas. E depois disso ele foi ainda estudar o problema, porque a Inglaterra já muito industrializada, né? A Inglaterra no mundo foi aqui primeiro, né? A evolução industrial lá tem um estopim diferente. E ele vai ver o sofrimento que as pessoas, em especial nas minas de carvão, vão passar. Então, ele vai olhar para pessoas que andam às vezes 5 quilômetros, né, dentro dos túneis para conseguir trabalhar, passam lá 13, 14 horas trabalhando, tem crianças, né? Enfim, ele vê todo esse sofrimento dessas pessoas, ele passa um tanto aquilo na pele dele, e para ele é muito forte, então isso, né? Essa sensação de pessoas que estão ali sofrendo em relação a outras classes. Então isso é uma coisa que é muito presente para o Orwell, né? Tanto que ele foi, inclusive, para a Guerra Civil Espanhola, ele se juntou lá, ele e a esposa, ele tinha casado recentemente, os dois foram, e eles também foram perseguidos, ele levou um tiro na garganta. Então, mas para dizer que esse é um aspecto importante. Então a obra ela traz isso, né? Às vezes você vê de alguma forma o sofrimento sendo, as pessoas discutindo o quanto de ração, né, deve dar ali para os animais. Ele traz isso muito presente, muito vivo ali, porque para ele viu isso na pele dele, né? E assim ele estava sempre observando essa situação. Ele realmente observou isso de forma muito contundente, seja na Índia, seja quando ele foi lavar prato em Paris, seja ele vivendo entre os mais pobres na Inglaterra, então, seja ele indo para a Guerra Civil Espanhola, né? Então, isso era muito presente para ele, né? E de alguma forma a gente também vê isso transposto ali na obra, né? Então, ao mesmo tempo, uma obra tão simples, né? Tão simples, né? Tão fácil de entender, né? Então, esse é um aspecto que é legal. Tá, interessante, né? Porque ele não está só ali munido da teoria, né? De que existe exploração, né? Existe a pobreza, uma distribuição de renda desigual e tal. Não, né? Ele vivenciou isso, né? Ele foi lá e ficou no meio dessa situação, né? Ele não estava vendo de fora, estava vendo de dentro, né? Uma coisa que a gente fala muito nas leituras, né? De ali a teoria e prática, né? Teoria e prática, perfeito. Ele fez realmente isso. E foi essa junção de teoria e prática que permitiu a ele fazer uma obra tão incrível, né? Porque, veja bem, ele era um pensador de esquerda, né? Mas ele conseguia perceber o que tinha de errado na corrente da esquerda que resultou lá na Revolução Russa, lá tal, no stalinismo, caramba. Então, assim, ele de dentro, né, ele consegue apontar os erros com muita propriedade. Porque seria muito fácil. Eu sou conservador, sou de direita, e estou apontando ali os excessos da esquerda. Mas não, né? Ou o contrário. Não, ele estava lá dentro e teve ele é um pensador livre mesmo, né? Ele tem uma liberdade. Exatamente. Ele não se amarra a nada, né? Não, então eu sou de esquerda, então tudo que acontecer eu vou dizer amém. Né? Não, ele consegue
apontar, acho que melhor do que ninguém, né, os absurdos que aconteceram, né? E só que isso não tira dele esse caráter que está preocupado lá com essa desigualdade, com como que realmente existe uma exploração e tal. Exatamente. Só que ele entende que, assim, calma aí, vamos pensar no caminho, né? Que é o contrário do que acontece com os bichos na fazenda, né? Até já entrando no livro em si, né? Que o Major, né, já começa a falar que teve um sonho e tal, e chama o pessoal para fazer um discurso, né? O Major vai lá, antes de falar do sonho, ele, né, fala de como foi a vida dele, que ele já viu, já experimentou, mostra o quanto que os bichos lá, os animais, sofrem, né? Porque eles são explorados o tempo todo. O homem é o único bicho que não produz, né? Ele só recebe, não dá leite, não dá carne, não puxa. É o explorador. Né? É o explorador mora, assim, né? E aí, cara, assim, você se sensibiliza com o discurso, porque ele é pautado na realidade, né? É tudo verdade, assim. E se a gente pensando no mundo real, já que é uma fábula, é verdade, existe exploração, existe, né, tudo isso. Só que, ele fala isso, né? As pessoas os bichos lá estão ouvindo, só que ele não dá a chance de ninguém refletir sobre isso, né? Ao mesmo tempo que ele mostra que isso acontece, ele já traz a solução, né? Ele já fala, então, o que a gente tem que fazer? Pô, usar todas as nossas forças para detonar com os humanos, porque os humanos são um problema, né? E aí aquilo que você falou no começo também, que ele sacou, né? Que a gente precisa se unir, né, contra um inimigo comum para conseguir ter um mínimo ali de cooperação, né? Então, assim, temos nossas diferenças, mas a gente precisa se unir contra um objeto contrário ali, que aí, beleza, né? A gente consegue seguir em frente. Então, seja, sei lá, o comunismo lá contra o capitalismo, contra o czar, né? Seja, sei lá, os Estados Unidos contra o Afeganistão, sabe? Os terroristas, né? Sei lá, você tem que ter uma narrativa que coloque um inimigo comum, externo para juntar aquelas pessoas, né? Só que o grande problema uma vez derrubado aquele inimigo, aí pronto. Aí as diferenças começam a aparecer, né? Começa a aparecer aí, tudo que você escondeu ali, né? E acontece que... Dá no que dá. A gente viu e você falando isso, porque assim, no livro, né, é muito presente, o pessoal que também já leu a obra, com certeza, ou está lendo, enfim, sempre, o Garganta, por exemplo, ele sempre evoca a imagem do fazendeiro, lá, o Sr. Jones, né? Ele sempre invoca, porque ele fala, olha, a gente, por exemplo, tem uma situação que tá ficando conflitante, os animais estão achando estranho, mas vocês lembram, no tempo do Sr. Jones, né? Porque isso que você está falando, assim, o Sr. Jones já nem existia mais na realidade deles ali. E aí ele evoca essa imagem, e essa imagem faz com que todo mundo, que já estão percebendo os excessos dos porcos, né? Os porcos estão violando diversas leis, os porcos trabalham menos, os porcos já estão explorando os outros animais. E aí, para esconder essa exploração, você evoca a imagem desse inimigo externo, e aí, justamente, todo mundo fala, não, olha, realmente, né, a gente precisa se unir de novo. Era muito pior. Vem aquela imagem, né? Então é interessante, essa leitura é muito interessante, né? Porque parece que é uma coisa simples, mas a gente vê isso recorrente, né? É muito dito, assim, como a gente falou, na história dá para ver diversos casos. Ainda mais quando uma autoridade ela tá sofrendo algum tipo de problema, algum tipo de crítica muito séria, é sempre bom para ela que ela consiga arrumar esse inimigo externo, né? Eles brincam, né? Arruma uma guerra. Porque quando você arrumou a guerra, aí as pessoas vão se unir, as pessoas se unem, quer dizer, vamos esquecer as nossas diferenças, como você bem colocou, para a gente lutar fora. Então, como isso é presente, como isso é recorrente, né? É interessante que isso acontece novamente, passa a geração, e uma nova geração, ela sempre vislumbra essa mesma coisa. E só um outro ponto que você falou que eu achei muito interessante, essa independência do Orwell, né? Acho que isso é muito legal da gente ver, né? Porque quando a obra, a gente até colocou isso, acho que numa postagem, né? O biógrafo, que inclusive é um dos representantes da Fundação Orwell hoje,
ele coloca que o livro sofreu um atraso porque a gente já tinha passado ali a Segunda Guerra Mundial, ali já está em 45, né? E a União Soviética, ela, de certa forma, ficou do lado dos aliados, né? Ela se voltou também contra os nazistas, né? Inclusive, eles são os primeiros a chegar em alguns campos de concentração, libertar os judeus, enfim. E os aliados também estão. Então, assim, existia ali um pacto entre os aliados e a União Soviética contra os nazistas. Então, não era de bom tom ter uma obra que ali fazia uma crítica aos caminhos que se deu após a Revolução de 17 na Rússia, né? O Orwell está fazendo uma crítica, assim, olha, peraí, ó, não foi, a ideia da Revolução não era para isso aí está desvirtuado. Como você falou, ele tem essa independência, apesar ele se declara a partir de 1930, ele fala, me identifico com as ideias socialistas, mas isso aí está errado. E é muita maturidade, porque assim, justamente ele, que se colocava assim, vai escrever uma obra que coloca um dedo na ferida, e aí justamente o Ministério, diz que o Ministério dentro do o Ministério inglês, tinha ali também alguém ligado à União Soviética, que impede a obra de sair, em 1945, ela vai ser publicada no outro ano. Então sofre um atraso ali, né? Mas tudo isso é muito interessante, mostra essa independência dele, e é muito difícil, né, Alex, ter, né? Muito difícil você ter essa maturidade. É uma maturidade, né? Sim. É uma maturidade. Tanto para um lado quanto para o outro, assim, é uma maturidade incrível, né? E assim, acredito que essa mesma maturidade dele, que vai permitir depois ele escrever em 1984, que hoje é utilizado por diversos campos aí, como cada um utiliza do jeito que quer, mas a gente vê que ele tem essa maturidade mesmo. Então esse já mais um grande ponto importante, né? Como isso faz diferença depois no próprio livro, né? Porque ele não tem medo de colocar ali o que está certo e o que está de errado ali no pano de fundo da obra, né? E trazendo então um outro aspecto, ele me fez pensar aqui, quando a gente falou também de linguagem, a gente falou disso, também a gente conversou disso, né? A gente até, na animação que a gente colocou, a gente traz lá um trecho de um prefácio que ele escreveu para a edição ucraniana, que eu acho que é de 1947, se não me engano, e ele fala, no fundo, que ele não quer falar da obra, né? Ele escreve o prefácio para falar do livro, mas ele fala, não quero ficar explicando o livro, né? Porque se o livro não se explicar, ele é um fracasso, não quer dizer. Eu tenho que vir aqui para eu contar tudo que... Tipo, olha, pra vocês entenderem, né? Isso. Exatamente. Muito boa analogia. Isso é uma coisa interessante desse livro também, né? Como é que pode ser simples e ao mesmo tempo tão profundo, né? Sim. Então conseguir realmente atingir, né, as pessoas. E é uma característica comum às fábulas mesmo, né? Que são textos simples, muitas vezes até direcionado para crianças, né? Ou utilizado para educar crianças, mesmo não sendo direcionado a elas, mas que traz uma carga profunda ali, né? Normalmente com lições de moral e tal, mostrando, né? E nesse caso do Orwell já mostrando, na verdade, algo que deu errado, né? O contrário, né? Como não proceder, né? Mostrar o que deu errado, como que funciona, para você sacar que não está certo, né? Porque a gente pode ler essa obra o quanto for, mas na prática, né? No dia a dia, quantas pessoas não vão lá pro Instagram, Facebook, sei lá, ficar discutindo as ideias da sua bolha, né? Ou reverberando o discurso de outros sem nem refletir, né? Que se pensar bem, foi o que aconteceu na obra, que é o que acontece logo no mundo, que é o seguinte, o Major falou sobre a revolução que um dia viria, e aí 2 porcos, né? Seriam já com um entendimento maior, os que refletiram sobre aquilo, já buscaram maneiras de se apropriar daquela revolução, né? O Bola de Neve e o Napoleão, cada um à sua maneira. E você já até falou nos posts lá as associações com as figuras históricas, né? As referências. As referências, mas acho que é legal até, nesse momento agora, a gente falou bastante dessa relação com a Revolução Russa,
Mas é interessante entender que é uma fábula que ela não é uma transposição para o livro da Revolução Russa, né? Porque ela é muito mais que isso. Então, assim, é interessante pensar, a gente pode pensar na Revolução Francesa, pode pensar em qualquer nazismo, qualquer coisa assim, né, que tenha descambado. Tirania, né? Porque, e até menos evidente, mas em muitos regimes democráticos também. Sim, o Brasil é campeão. A gente só tem populista no governo desde no espectro. Sempre, praticamente, entendeu? Você vai para um lado, vai para o outro, mas assim, você vê que os discursos são parecidos, né? Sem querer fazer polêmica com claro, B, sem fazer alusão. Mas a gente sabe que é assim, o discurso é populista, é para convencer a galera lá a seguir e tal, a fazer você reproduzir os discursos. Isso, num regime democrático, acontece com, talvez, menos ênfase, né? Talvez seja mais discreto um pouquinho, mas acontece, né? Os slogans, né? Os slogans e tal. Agora, num regime totalitário, isso fica muito mais evidente. Por mais que o ditador lá, ele nunca vai vai mostrar que ele está impondo e te dominando, né? Ele sempre vai fazer você acreditar que ele está fazendo para o seu bem, né? Então, voltando ali ao livro. É um peso para ele, né? Carregar aquilo. É um peso. Quer ver os porcos, né? A gente estava comentando, não, a gente come leite, maçã, mas não é porque a gente quer comer gostoso, melhor. Não. A gente precisa se alimentar porque é a gente que está conduzindo isso aqui, entendeu? Então, assim, até isso é um esforço para eles, né? É um esforço, é um esforço. Então, você vê, tem o Bola de Neve e o Napoleão, cada um, né, dirigindo ao seu modo. Aí o Napoleão consegue, né, subjugar o Bola de Neve, fazer ele de bode expiatório, né? Então, transforma ele de errado, aí vai ser o Bola de Neve. Sai de herói para vilão, né? E aí ele começa a impor a vontade dele, né? E o Garganta, ou Dedo Duro, né? É o que propaga as ideias dele e que vai do Napoleão para os outros animais. E os animais fazem o quê? Absorvem aquilo sem filtro, né? Deve ser verdade. O Napoleão tem sempre razão, né? Então, que é isso que acontece muitas vezes com a gente, né? A gente está tão empolgado lá com alguma ideia, tão preso a determinada ideologia ou um político de estimação, tal, que a gente acaba não refletindo, né? A gente pega aquilo e reproduz sem filtro nenhum, né? E é uma coisa que muito fica legal. Muito evidente no livro, né? Muito evidente. Muito interessante, e isso acontece tanto, né? E assim, e olha como é que está presente no livro, como é que a gente faz esse paralelo, como você mostrou, com a realidade mesmo, né? Ainda com os dias atuais. Você tem, é tão interessante, né, que o Napoleão, ele coloca as cabras, né, para falar, para começar a gritar mesmo lá, um dos slogans é 4 pernas bom, 2 pernas ruim, né? Talvez nas traduções aí pode ser um pouquinho diferente, mas a essência é essa, e ela sempre vem já quando alguém pensa em refletir ou contra-argumentar alguma ideia, vem o slogan, né? É o slogan mesmo ali, batendo, e a discussão meio que se encerra, e você não vai brigar com essa regra, com esse slogan, com essa frase. É quase que uma verdade que está além da possibilidade da gente refletir ou discutir, ou até de uma outra forma, se você que ainda querer apresentar seu argumento, é como se você estivesse questionando isso. Você está questionando, então, que 2 pernas é ruim, que 4 pernas é bom, né? E o Orwell faz de propósito. Né? O Orwell faz de propósito, né? Vem aquelas cabras benditas e elas vêm trazer essa ideia com esse slogan batendo, né? O Orwell não gostava de slogans, né? Acho que a gente conversou um pouquinho disso. Ele não gostava de clichê, não gostava de slogan. Inclusive, ele tem textos escritos sobre o processo de escrita. Né? E ele fala disso, né? Ele fala, olha, as pessoas, você tem que fugir desse lugar comum, desse clichê, porque normalmente você deve estar utilizando isso para ser mais fácil, mas é isso, pode soar como um slogan, né? Pode deixar de ser verdadeiro. Não é que ele pinta para que tenha uma linguagem ultra rebuscada e tal, não, tem outros
tem outros movimentos literários em outras épocas que isso é até interessante você estudar, mas não é isso que ele está pregando, mas ele está dizendo, olha, justamente, fugir desses slogans, né? E independente de se você até se sente mais próximo a uma determinada corrente ou outra, mas você tem que ter essa clareza, você tem que questionar, sim. Você pode se colocar uma pergunta, uma dúvida, se aquilo realmente não desvirtuou, se aquilo realmente está, por mais que tenha esses slogans fortes, né? E o slogan, ele serve depois ao populista, como você falou, a autoridade que está ali, que está se impondo, né? Porque é uma forma de realmente você conduzir com essas frases, né? A gente vê, é interessante que a gente vê isso, né? O Sansão, né? O Cascudo, né? Então você vê assim, é um ser incrível para a fazenda, né? Faz de tudo para o bem daquelas pessoas, mas ele realmente se prende a alguns slogans, né? E ele tem lá que assim que o camarada Napoleão sempre tem razão. Então, em algum momento ele manda lá os cães estraçalhar outros animais. Tinha uma regra entre eles que um animal não mata outro, em hipótese alguma. Mas mesmo fazendo isso, mesmo isso soando muito estranho para ele, o slogan é tão forte na mente dele que de alguma forma você consegue depois ludibriar ele, você consegue manipular ele pelo aquele slogan que já está dentro dele, está, né? Tão forte dentro dele que até uma coisa absurda dessa, o mesmo absurdo, ele consegue não enxergar o absurdo, vamos dizer assim. Né? Só te interromper, é porque assim, tá tão enraizado, porque o cara, a gente abre mão da nossa reflexão, porque a gente tem certeza que aquele cara que está lá em cima no poder, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Você pode não ter entendido. Por mais louco, entendeu? Que seja o que você está vendo. Né? Eu não entendi por que ele fez isso, mas ele sabe o que ele está fazendo. Né? Ele tem os motivos dele e é por um bem maior, entendeu? Ele sabe o que está fazendo, quem sou eu para questionar? Né? E só uma coisa, o Cascudo tem um slogan próprio também, que é o trabalharia ainda mais. Né? Pode crer. Que leva ele à morte, né? Depois, né? Porque é isso, né? Fica sem... A gente fala muito isso no canal, né? Fala essa questão, você falou usar a palavra certa, reflexão, né? A gente, enquanto ser humano, abandonar essa nossa capacidade, é isso, né? A gente vai ser conduzido por alguém. A gente sempre menciona isso, a gente traz diversos pensadores que vão bater nessa linha, né? Então, se a gente não quer refletir, a gente só pode ser conduzido, não tem outra, né? E é isso, né? Você pode estar sendo conduzido por um doido, né? Você pode deixar de enxergar, inclusive, uma realidade perversa na sua frente, baseada nesses slogans, baseada nessa falta de reflexão, né? E aí por que é legal, né? Clube do Livro, né? Literatura, então a gente traz uma obra dessa. Porque essa obra, o livro em si, né? Ele provoca esse distanciamento necessário para que a gente possa fazer reflexão, né? Então a gente comentava, né? Você faz pouco tempo que leu a obra, eu também, novamente, a gente leu, e foi legal, porque realmente, assim, enquanto você está lendo, você cria esse distanciamento para você pensar mais uma vez sobre essas coisas, né? Para pensar tanto, quase que impossível você não se colocar na realidade deles ali e encontrar paralelos com a nossa realidade, né? Então a literatura tem esse poder, né? Por isso que os livros são tão importantes, né? Porque foge desse slogan, né? São páginas e páginas, tem intervalos, tem reflexão, trabalha a sua imaginação, né? Então, e ainda mais aqui a gente fazendo esse trabalho mais coletivo ainda, conversando, dialogando, criando postagens, trazendo a vida do autor, né? Olha como é que isso permite novamente a gente fazer uma reflexão sobre, né? E é muito interessante porque, como o livro ele é bem escrito, né? Os personagens são tão vivos ali, né? Eu brincava com você, assim, eu tenho uma raiva desse Garganta, né? Mas, assim, é tão vivo os personagens, e às vezes a gente se coloca na posição de um, na posição de outro, né? E a gente consegue, às vezes, até se afastar um pouco daquelas verdades que a gente já tem mesmo sedimentada dentro da gente. Acho que esse é um grande ganho, né? Contando um pouquinho também da experiência de ler, né? Mas eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Inclusive, o pessoal que está assistindo, se já quiser colocar alguma questão aí nos comentários, sabe? Uma dúvida que teve, ou um apontamento, uma impressão que teve, já coloca aí. A gente pode não ler agora, mas indo mais pro finalzinho assim, tá quase acabando também. Já passamos da metade, né? Mais pro finalzinho a gente vai comentar tudo, tá bom? Tá.
uma coisa que você falou também, né, dos slogans e tal, dos mandamentos, né, que tinham lá Isso. todos os mandamentos bem Os 7 definidinhos, mandamentos lá. os 7 mandamentos, e que ao longo da história, né, eles vão sendo modificados, né, vão sendo deturpados lá, e assim, pô, só nem sabe ler, aí alguém lê para eles, aí, pô, a memória, a gente sabe como é que é a nossa memória, né? A gente vota como, elege como mais votado um senador que lá atrás fez um absurdo, né? Então, nossa memória é assim, é de curto prazo já é assim. A gente tem um mandato lá de um cara do executivo qualquer, que, sei lá, você só xingava o tempo todo. Aí nos últimos meses o cara faz um negócio lá para ganhar voto e o pessoal, nem lembra o que ele fez. Tá Nossa valendo. memória é assim. Nossa memória é assim, né? Uhum. Então, isso é muito, muito bem mostrado no livro, né? Aí sempre vem aquela, mas né, não era, não queria dizer que é. A gente até comentou recentemente. Mas a pessoa escuta um barulho, né? Aí quando vai lá no estábulo ver o mandamento, ela fala, nenhum animal beberá álcool, consumirá álcool em excesso, né? Aí rolou um adendo ali. Em excesso. Os porcos já estavam, né, mandando ver. Então, e cada momento do livro, a gente tem um detalhezinho assim, né? Vem um mandamento desse, um deturpado, e tipo, tudo bem, né? Porque essa nova leitura do mandamento vai virando a nova verdade, né? E de forma bastante natural, né? Até quando os animais tentam questionar, igual a gente falou aqui algumas vezes, vem alguma coisa e fala, não é assim. Ou vem o garganta lá, o dedo duro, e dá uma explicação, né? Não, veja bem, não foi isso. Ele Você interpretou mal. Você interpretou mal. Aí ele fala lá com aquela eloquência dele e convence o pessoal de que, é isso mesmo, faz sentido. É muito, muito legal. Muito interessante. Você falou de 2 pontos aí. Um é esse mesmo, né, da memória, né? E isso aparece muito na obra, né? Ao final, né, a gente falava, né, ao final da história, a gente já percebe que muitos animais nem se lembram muito bem do que é a história da rebelião e nem se lembram como é que era a vida antes da rebelião, quando os humanos, ainda quando a fazenda a gestão da fazenda era feita por humanos, já não se lembram direito, né? Como é que era, como é que foi, sabe? A memória realmente ela assim, não tem um resgate da memória, não tem um registro dessa memória para você justamente aprender com isso, né? Quer dizer, peraí, tem alguma coisa que está equivocada aqui. Então, isso é muito evidente, né? Ao longo do tempo, isso vai se perdendo completamente, né? Como você falou assim, as pessoas mal sabem interpretar o que está escrito ali, mal conhecem o que está escrito, e aquilo ainda vai sofrendo adaptações para aqueles que estão que estão dominando ali, né? Então, quem tá em cima vai modificando as circunstâncias para continuar exercendo esse poder, né? A gente vê isso sempre. Então, essa manipulação para se manter no poder, ela chega ao ponto de você inverter aquilo que era uma regra combinada entre eles, né? Chega a ser o oposto do que era antes. Então, a gente concluiu isso se transforma em uma outra coisa, menos sempre tem menos A, exatamente, e é isso, né? Sempre tem essa questão sempre tem a propaganda, né? A dimensão da propaganda, que é o garganta ali, né? E aí utiliza de diversos subterfúgios, né? Então, às vezes ele traz o nacionalismo, né? Olha, no tempo do Jones, agora nós os animais temos que nos orgulhar disso, né? E então, ele sempre traz, mas é pra gente, não é pros outros. É pra gente agora. Então, assim, ele evoca esses valores nas pessoas para justamente justificar aquele absurdo que aconteceu, né? Então, a gente vê que esse aspecto da memória é muito interessante, ou da falta dela, né, ao longo do tempo. Essa questão dessa propaganda, né, para disseminar, para conseguir explicar o inexplicável aí, né? Também ao longo do romance, e é impossível, como a gente está falando, não fazer o paralelo mesmo, né? Então isso é um aspecto também muito, muito interessante, né? Lá no finalzinho mesmo, já até se fala de algumas novas gerações, né? Nasceram novos animais,
E esses novos animais, então, não têm a menor dimensão que esse fato existiu, né? E a gente... isso é até um clichê, tá, né? A gente sempre escuta isso, acho que desde novo, né? Quem não conhece a própria história, né, tá fadado ao fracasso. Né? Serve para tudo isso, né? Até numa dimensão pessoal, né? Você tem que conhecer os problemas, os erros que você já teve. Você tenta melhorar isso para que os próximos não passem por isso, né? Agora, e você percebe que realmente na fazenda dos animais isso desapareceu completamente, né? Quase como se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, né? Sim. Muito interessante. Vou até aproveitar aqui que a Camila falou um negócio aqui, eu vou ótimo. aproveitar logo, que ela fala, esses detalhes são os que fazem nas leis, né? Eu imagino que ela esteja falando, né, que a gente também, é uma coisa que tem que ler código penal, tem que conhece as leis, assim, né? Então, a gente tá igual esses bichos aí, cara, a gente não leu, a gente sabe ler, mas quem que vai ler sabe, esse monte de lei e tal, então sempre tem alguém interpretando, tem a jurisprudência, né? E você fica naquilo ali. Aí, às vezes, a gente faz o quê, hoje em dia? Tenta até debater sobre algumas decisões como se soubesse do que está falando, né? Mas mais maluco ainda. Na verdade, mais maluco. Só que aí, o que seria se a gente debater sem saber do que está falando? É a gente reproduzindo algum discurso com o qual a gente concorda, né? Então, se alguém está falando que está prejudicando, você vai lá e defende com o ex-idente que está atrapalhando. Se o outro fala que é bom, você vai lá e defende com o ex-idente que é bom. Mas, de novo, você só está repetindo sem refletir, né? Ela fala aqui, acredito que essa interpretação relativista para benefício próprio, está muito comum hoje em dia. É isso, né? Você pega um fato e tenta, né, distorcer ele para a forma que vai ser mais conveniente para você, né? Exatamente. Eu até ia falar sobre essa coisa da memória, nesse campo da história, né, mais amplo. Mas você ia falar alguma coisa. Fala você primeiro, depois eu retorno. Só parênteses, em relação ao que a Camila falou, é tão legal, Camila, muito, muito bem colocada o seu apontamento aí. E aí, no Brasil tem um aspecto muito interessante, né? Tem um cientista político, chama Adriano Janturco, né? E ele fala, ele é italiano, mas está aqui no Brasil há muito tempo, mas ele é legal que ele tem um olhar de fora, mas ele acha estranhíssimo, por exemplo, assim, fala assim, olha, ele fez até a conta, eu não me lembro agora do número, mas assim, vou falar o número aqui, mas assim, depois a gente pode até procurar exato. Mas ele falou que da Constituição para cá, são milhares de leis novas que foram redigidas no Brasil. Milhares. Eu não lembro agora se são 10 mil, enfim, é um número absurdo. Que ele fala assim, além de tudo isso que o Alex colocou, e esse apontamento, né, que a Camila falou, além disso, a gente pega lá, né, a gente acabou de falar, né, que o Garganta vai lá, põe uma vírgula e continua, escreve mais um textinho. E ele fala assim que essa infinidade de leis, ela ajuda justamente a perpetuar a situação que está. Por quê? Porque é impossível 200 milhões de pessoas compreenderem o que está acontecendo. A gente, inclusive, se organizar de alguma forma, porque assim, é tanta lei, e assim, ele fala assim, ele assim, olha com o olhar de fora e de cientista político, ele acha assim, uma loucura. Uma loucura. Talvez, acho que é a Constituição maior do mundo. Do mundo. Quer dizer, só a Constituição, e olha, a Constituição é desse tamanho. Você pega o Código Civil, é 3 vezes. O Código de Leis Trabalhistas, se vocês pegarem nos últimos 20 anos, ele deve ter sofrido alterações quase que mensais, entendeu? É impossível acompanhar. Né? Então, assim, a gente já não tem esse costume, como o Alex extremamente colocou, a gente está muitas vezes que nem os animais lá, a gente nem sabe ler isso. Fora isso, tem todo um arcabouço de jurisprudência e tudo mais que a gente já não consegue entender. Então, assim, ainda a gente está atolado de leis, né? Tem lei para... A linguagem é para iniciados. A linguagem é para iniciados, é hermético o conhecimento, não dá. Só os porcos conseguem ler aquilo, né? E assim, às vezes você tem lei, né? Em cidade, por exemplo, querendo, imagina, fazer uma lei para discutir se na mesa de um restaurante pode ter um saleiro ou pode não ter um saleiro, entendeu? Entendeu? É quase que um absurdo mesmo, né? A gente até sai do Orwell para Kafka, né? De certa forma. Começa a ficar kafkaniana a obra, né? Mas enfim, é só esse apontamento aí em cima do que ela disse e do que você estava falando. Pode continuar aí da memória aí.
Aí a gente pensando numa dimensão maior, né? E aí você pensa na história, né? A história ela vai sendo escrita, e é claro, quando a gente vai estudar a história, tem todo um critério para se estudar, né? Não estou dizendo que a história não serve para nada, pelo contrário, né? Eu sou fascinado por história. Então você vai estudando, pegando fontes, né? E construindo ali uma história do que aconteceu, né? Com alguns registros, né? E só que de tempos em tempos acontece de você retomar aquela parte da história lá e repensar. Por exemplo, sei lá, Cabral descobriu o Brasil? Não, Cabral invadiu o Brasil, né? E não foi sem querer, ele sabia exatamente onde estava indo, né? Então você muda o entendimento daquele fato, né? Dom Pedro I não fez uma coisa heróica lá, né? Dizendo que não, teve todo um arranjo político. Então você consegue ir revendo, né, fatores históricos. Só que existe também uma coisa muito perversa que acontece, que é um revisionismo, de você tentar mudar o fato histórico para se adequar à narrativa do momento, né? Então quem está no poder ainda consegue pegar a história e fazer uma leitura que se adequa ao seu projeto lá de poder, né? E isso acontece o tempo todo, né? E depois volta e vai. E no livro mostra justamente isso, né? Quando essas novas gerações aparecem lá, elas já têm acesso a uma história que foi praticamente inventada, né? Inventada, não foi o que aconteceu. É uma narrativa totalmente artificial, né? Que só visa manter as coisas status quo, né? O status quo, né? Acho que isso é outra coisa... A batalha do estábulo, né? Vai dizer. O Bola de Neve liderou, recebeu uma medalha, né? Recebeu uma medalha, esqueci o nome dela, o nome que eles criaram. A mais importante, né? E ainda assim, ele tomou um tiro. Ele tomou um tiro, né? Enfrentando. E depois, na verdade, ficou que ele articulou a invasão dos humanos e que, na verdade, durante a batalha, ele estava do lado dos homens contra os animais. Isso é completamente oposto, isso que você está falando. Então, assim, ali é realmente uma adequação para justificar que, enfim, ele era o adversário político, como você falou ali, então ele se transformou no bode expiatório e tudo. E até mesmo ele tendo sido condecorado, você consegue, de alguma forma, manchar isso e dar uma nova interpretação para aquele fato, né? É quase que impossível. Uma condecoração para o Napoleão também. Uma decoração. De alguma forma ele tinha que receber também. Tem algumas... Pô, que dá pra fazer tantas análises. Eu podia pegar só o Napoleão e ficar pensando assim, as nuances de como um ditador se apresenta, né? Então tem aquela coisa do galo que entra na frente cantando, né? Os cães dele, né? Um cerimonial lá, tal. Um cerimonial, exatamente, né? Então chega o grande líder, né? Que vem até nós, né? O companheiro, aquele que nos defende e tudo mais. Daria para falar bastante sobre dessa construção desse líder, né? Da construção da imagem, né? Desse arquétipo mesmo, né? Assim como a gente poderia pegar todo esse lance da propaganda, é impossível a gente não pensar em Goebbels, né? Na máquina de propaganda nazista, né? Dessa grande imagem, de evocar esses valores, né? De recontar uma história, no caso ali da história da Alemanha, utilizando de atributos da própria história ou de momentos que eles sofreram justamente para unir o povo nesse discurso, né? Enfim, acho que o livro é sensacional porque ele toca em tudo isso, né? Daqui a pouco a gente tem que cortar, né, Alex? Senão o Instagram, ele acabei de ele ver derruba... Aqui, não sei se 10 minutos, 9 minutos. Mais ou menos, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta, rapidinho, e para a gente, então, entrar nessa conclusão aí, e antes só dizer assim, então, assim, essa obra, ela tem uma riqueza de possibilidades, então, é legal, como você disse, né? Se você que está aí, teve uma nuance que você nem foi comentada, mas você quer colocar, partilha, porque esse espaço aqui também são para todos nós. Essas postagens todas aqui, a gente está justamente nesse diálogo, né? Então, de repente, você pode trazer uma coisa que a gente até não conversou aqui, mas que com certeza vai ilustrar ainda
um ponto dessa obra, né? E eu queria só dizer... Gente, se você estiver vendo a gravação, coloca nos comentários. Coloca da mesma forma, entendeu? Exatamente. E assim, se vocês entrarem na Amazon.com, que eu acredito que é o maior site vendedor de livros mundial, né? E você falar em seção de literatura, já por muito tempo, essa obra, ela está sempre entre os livros mais vendidos do mundo, né? Olha o poder dessa pequena fábula, né? Então, era só para mostrar isso, né? Olha o poder que a literatura tem mesmo, né? De alcançar, de impactar as pessoas, né? E aí a pergunta, Alex, é assim, de tudo isso, do livro, a gente não separa aqui o autor e obra, né? Nos Superleituras, né? A gente gosta de trazer esse elemento, a gente acha muito importante. De tudo isso aí, o que você ficou mais, assim? Você consegue... Conta pra gente, isso aqui foi o que mais talvez tenha me tocado, assim. Se peguei de surpresa você, foi melhor. Não é combinado, viu, gente? Não é mesmo, mas só que por sorte minha, é até fácil responder. Porque é uma coisa que já me incomoda há muito tempo, né? Então, é uma das coisas que mais me incomodam. Então, o que mais me chamou a atenção no livro, na própria vida do Orwell, na escrita dele, na coragem dele, é justamente a liberdade de pensamento, sabe? Assim, você poder refletir por conta própria, você tem o perigo de não refletir por conta própria, sabe? O perigo de você seguir ideias prontas, sabe? E adotá-las na sua vida sem reflexão. Isso, para mim, é o ponto-chave do livro, porque é o que desencadeia tudo, é o que possibilita que aconteça tudo. É o que possibilita que aconteça as grandes bizarrices que acontecem no mundo real, né? Que, recentemente, tem virado uma coisa que consegue ser mais absurda ainda, né? Que é família brigando, sabe? Por umas coisas que, sabe? Sim. O que você está defendendo, sabe? Que bandeira é essa que você está defendendo? Tem a ver com seus valores de verdade, sabe? Sim. É você que chegou àquela conclusão depois de muito refletir, depois de muito estudar? Ou não? Você ouviu alguém dizer, achou muito interessante, está repetindo, sabe? Feito papagaio. Eu acho que, para mim, esse ponto é o ponto-chave. Tem muita coisa, mas, para mim, esse é o ponto-chave. Pô, legal. Opa! Bem interessante aí, isso que você colocou, sem dúvida, né? Eu me lembrei, só antes de responder rapidinho, lembrei até da teoria do Bonhoeffer, que a gente tem um livro, tem um vídeo sobre ele, que é a teoria da estupidez, que alguém que foi preso durante o nazismo, né, e ele percebe isso, fala, poxa vida, as pessoas, ficaram tão aficionadas nisso aqui, que começam a se tornarem estúpidas mesmo, né? Então, eu acho que assim, se não pensa sobre isso que você falou, infelizmente, o caminho é a estupidez, né? Acho que não tem o que, né? O caminho final disso vai dar lá. O que eu vou trazer esse aspecto é importantíssimo. Eu vou trazer um aspecto assim que a gente gosta de dar, às vezes, trazer lições de vida, né, dos pensadores, porque eles têm mesmo, né? E não é autoajuda, igual a gente fala, né? É vida real. E eu acho muito interessante porque o Orwell, ele fala que quando ele deixou de ser policial na Birmania, isso para mim é um aspecto muito importante da vida dele. Então, mais ou menos em 1926, ele deixa isso e ele passa a escrever. Ele falou que quer viver de escrita. E, olha, ele vai falar aqui, por exemplo, de 26 até 34, por exemplo, ele nunca conseguiu viver de escrita. Por isso que, inclusive, ele passou fome várias vezes, ele não dava certo. Ele fala, inclusive, que nesse momento que ele estava em Paris, na Inglaterra, que ele estava lavando prato, ele escreveu alguns contos, ele escreveu algumas obras que eram impublicáveis, segundo ele. Então, ele até jogou fora. Imagina, jogou fora, né? Talvez se tivesse preservado, a gente tinha uma riqueza muito grande. Mas o ponto aqui que eu quero dizer, que é fácil às vezes a gente olhar hoje, né, e falar, uau, né, esse cara, olha a capacidade, né, atingiu o mundo, olha 1984, atingiu o mundo. Ele mesmo, coitado, nem viu em vida a glória que ele teve com essas duas obras, praticamente ele não viu. Né? Depois de 1964 ele demora, infelizmente ele faleceu, e ele nem viu realmente tudo isso que ele alcançou, né, com o trabalho dele. Mas é interessante a gente pensar que ele fracassou muitas vezes, ele mesmo quem disse. Eu não conseguia nem sequer viver da escrita. Li contos que eu escrevia eram impublicáveis, né? Então, às vezes, a gente olha para essa pessoa, para esse
só vê o ponto alto, né, às vezes, né, ao grande escritor, né, e às vezes aí a gente fica na nossa zona de conforto, eu não tenho que tentar, porque ele é um cara fora da curva, né, ele é gênio, ele é diferente, mas ao mesmo tempo, para mostrar que na vida dele, acho que isso para mim é um ponto importante, ele fracassou várias vezes, né, várias e várias vezes, inclusive para viver daquilo que ele mais acreditava, que era viver da escrita, né, ele mal conseguiu isso enquanto estava vivo, né, então acho que a gente pode aprender muito com esse exemplo, né, e aí o outro ponto é a consistência. Apesar dos inúmeros fracassos, segundo ele, a consistência de fazer aquilo que acreditava, aquilo que sonhava, né? Então, acho que esse é um grande aspecto aí, um grande ponto. Excelente, cara. Excelente. Alguém escreveu aí, meu Deus, ele jogou fora. Eu vou só olhar. Estela. Tem que finalizar, né? Pois é. Eu vou finalizar então, pessoal. Podia dizer também aí, depois lá nos comentários, que ponto foi mais marcante, né? E escreve lá pra gente, bater um papinho. Isso aí, temos um longo caminhada aí, muita jornada pelo Clube do Livro. Vamos juntos aí, tá? Vamos bater nesse papo. Obrigado para você que esteve até aí. Obrigado, Alex. Grande abraço aí. Valeu, cara. Vou desligar, hein? Pessoal, tchau. Até. Boa noite, tchau.